Mudança de hábitos, uma jornada de lucidez e transformação. O peso da rotina e o desejo de mudar. Há algo quase poético na vontade de mudar. Toda virada de ciclo, um novo ano, um novo relacionamento, um novo dia carrega em si uma promessa silenciosa: dessa vez vai ser diferente. Mas, no fundo, algo em nós sabe que talvez não seja. Você já se pegou fazendo planos com convicção, jurando que agora vai acordar cedo, comer melhor, parar de se sabotar, e dias depois tudo volta ao mesmo lugar? A vontade parece evaporar, e a culpa entra no lugar dela, como um eco dizendo: de novo, você falhou. Mas talvez o erro não esteja em você. Talvez o erro esteja em acreditar que mudar é apenas uma questão de força. O mundo moderno idolatra a disciplina, a produtividade, a autossuperação. Mas o que ninguém conta é que a vontade é uma chama instável e o que realmente governa a vida são forças mais profundas, subterrâneas, invisíveis à consciência. Hoje, quero te convidar a olhar para a mudança não como um projeto de controle, mas como um processo de lucidez. Porque o que precisamos, talvez, não seja de mais força e sim de mais verdade. Bem-vindo à jornada de quem tenta mudar sem se perder. Você já percebeu como os dias se repetem, quase idênticos, como se a vida estivesse presa em um ciclo interminável? Acordamos, seguimos rotinas, cumprimos tarefas, respondemos mensagens, nos deslocamos e quando percebemos, mais um dia terminou sem que nada realmente tivesse mudado. E então surge a pergunta que quase ninguém faz: será que estou vivendo ou apenas sobrevivendo aos hábitos que acumulei sem perceber? O desejo de mudar é natural, mas muitas vezes a força parece escapar entre os dedos. Você se esforça, tenta novas rotinas, busca motivação, mas, no fundo, sente que algo ainda permanece igual: a exaustão, a apatia, a sensação de que a vida perdeu profundidade. Não é falta de força, nem de inteligência. É lucidez demais para um mundo que celebra o superficial. E é exatamente essa lucidez que nos convida a olhar para dentro, para os hábitos que nos aprisionam, para os padrões que repetimos sem consciência, para a pessoa que nos tornamos sem perceber. Os hábitos moldam nossa vida, nossa identidade e nossa liberdade, e podemos trilhar um caminho de transformação real, sem fugir da verdade e da nossa essência. A armadilha do hábito. Por que mudamos pouco mesmo querendo? Nietzsche dizia que a vontade é apenas a superfície do espírito. Aquilo que chamamos de decisão é, na verdade, o resultado de correntes profundas de desejo, medo, memória e instinto. E talvez seja por isso que mudar pareça tão fácil no discurso, mas quase impossível na prática. A cultura da autoajuda nos ensinou que basta querer. Mas quem já tentou mudar de verdade, mudar um hábito, um comportamento, uma forma de reagir, sabe que o querer é apenas o primeiro sopro, e que ele se esgota diante da resistência invisível que o inconsciente impõe. Pense na metáfora de um rio. A superfície se move rapidamente, com brilho e espuma, mas o leito subterrâneo é lento, denso, e tem memória. Você pode alterar o curso momentâneo da superfície, mas o fundo leito sempre tenta retornar ao seu caminho original. Assim também é o ser humano. A mente consciente é o rio que se move, o inconsciente é o leito que resiste. A cada tentativa de mudança, travamos uma guerra interna entre o que queremos ser e o que ainda somos. A vontade diz: eu quero. Mas o corpo responde: eu lembro. Lembra da antiga rotina, do conforto disfarçado de vício, da paz ilusória do conhecido. Schopenhauer enxergava nisso a essência do sofrimento humano: desejar o que não se pode dominar. A vontade é o motor da existência, mas também sua maldição. Queremos ser livres, ao mesmo tempo, tememos o vazio que a liberdade carrega. Porque mudar é deixar morrer partes que um dia foram abrigo. Os hábitos não são apenas comportamentos automáticos, são sistemas de segurança emocional. Por trás de cada repetição, existe um medo, o medo de não saber quem ser sem aquele padrão. O procrastinador não teme o trabalho, teme o contato direto com sua própria insuficiência. O ansioso não teme o futuro, teme o vazio do presente. Por isso, mudar é doloroso. Porque ao tentar abandonar um hábito, não enfrentamos apenas o gesto, enfrentamos a dor de estar conosco sem aquele anestésico. É como se cada tentativa de transformação nos obrigasse a olhar para o que sempre evitamos,
o desamparo, a solidão, o medo de não ter mais desculpas. A psicologia junguiana diria que essa resistência é a sombra tentando se proteger. O inconsciente não quer o novo, ele quer o conhecido, mesmo que isso destrua. E até que a consciência dialogue com essa sombra, toda mudança será um ciclo de entusiasmo e recaída. Veja, o problema nunca foi falta de força. Foi falta de escuta. A força empurra, a escuta transforma. Quando você tenta mudar na base da repressão, como quem luta contra si mesmo, apenas reforça a divisão interior. Mas quando se aproxima da própria resistência com curiosidade, algo muda de lugar. Porque, às vezes, a parte que te sabota está apenas tentando te proteger de uma dor antiga. Mudar, então, é menos sobre lutar contra velhos hábitos, e mais sobre compreender o que eles estavam tentando curar. Talvez você não precise vencer a si mesmo, mas acolher as versões de si que ainda têm medo do novo. Porque o verdadeiro começo não nasce do esforço, nasce da rendição lúcida. A vontade é uma fagulha. Mas a transformação real acontece quando essa fagulha encontra o combustível certo, o autoconhecimento. Sem ele, toda mudança é apenas um ciclo de tentativas frustradas. Com ele, a mudança se torna a consequência natural da consciência e não um castigo da vontade. A ilusão do começo é achar que mudar é decidir. Mas mudar é descobrir. É enxergar o porquê de sermos como somos, pouco a pouco, deixar que algo em nós se mova, naturalmente. O corpo como prisão, quando o hábito se torna identidade. Há um momento sutil, quase imperceptível, em que o hábito deixa de ser uma escolha e se transforma em quem somos. No início, repetimos algo porque queremos. Depois, porque precisamos. E, um dia, percebemos que já não escolhemos mais, apenas obedecemos. Nos tornamos prisioneiros de gestos automáticos, de rotas previsíveis, de pensamentos reciclados. O corpo anda sozinho, fala sozinho, reage sozinho. Somos conduzidos por uma coreografia invisível, escrita por anos de repetição inconsciente. Nietzsche dizia que o homem é uma corda estendida entre o animal e o super-homem. Essa corda é o corpo. E o corpo, quando adestrado por hábitos, pode se tornar uma prisão tão sólida quanto qualquer cela. Pense na força dos condicionamentos. O corpo que sempre busca açúcar após o estresse, o dedo que automaticamente desliza o feed do celular em busca de dopamina, o olhar que foge quando alguém fala sério demais. São microtextos, mas revelam macroverdades, porque o corpo guarda a história que a mente tenta esquecer. A neurociência confirma o que os filósofos intuíram há séculos: o hábito não mora na consciência, mora na carne. É uma memória muscular, neural, quase espiritual. O hábito se aloja nos circuitos cerebrais que aprendem a economizar energia, e cada repetição reforça as conexões que o sustentam. Por isso, mudar exige dor. Não é uma simples troca de ideias, é uma reescrita biológica. Mas há algo ainda mais profundo nisso. Quando o corpo se torna o guardião dos velhos padrões, ele passa a ser também o espelho da alma não resolvida. Cada tensão muscular, cada gesto impulsivo, cada reação emocional é uma mensagem codificada a um trauma que aprendeu a respirar em silêncio. Jung dizia que aquilo que não chega à consciência retorna sob a forma de destino. E o corpo é justamente o palco onde esse destino se manifesta. Aquilo que não olhamos no interior, o corpo encena na superfície. A ansiedade que oprimimos vira insônia, o ressentimento contido se transforma em rigidez, o medo não vivido ganha o nome de cansaço. Há, então, uma relação íntima entre corpo e identidade. Não somos apenas mentes dentro de máquinas, somos memórias encarnadas. O corpo é o diário de tudo que suportamos e também de tudo que evitamos. Quando repetimos os mesmos hábitos, não estamos apenas reforçando uma rotina, estamos mantendo viva uma antiga versão de nós mesmos. Por isso, mudar de hábito é mais do que um ato de vontade. É um ato de luto. Porque, ao mudar, precisamos nos despedir da pessoa que sobreviveu graças àqueles padrões. O corpo não quer soltar o que o manteve vivo. Mesmo que aquilo já doa, ainda representa segurança. Imagine alguém que, por anos, se acostumou a agir com agressividade para não ser ferido. Ou alguém que aprendeu a se calar para evitar rejeição.
Esses comportamentos, embora disfuncionais, são armaduras antigas, mecanismos que, em algum momento, salvaram a alma. Quando tentamos simplesmente mudar, sem compreender a função que esses hábitos tinham, o corpo resiste. Porque ele ainda acredita que está te protegendo. Por isso, toda transformação real precisa começar com escuta. Antes de tentar dominar o corpo, é preciso entendê-lo. Ele fala nas tensões, nos sintomas, nos impulsos. E quando a mente o escuta sem julgamento, uma nova relação começa a surgir. Michel Foucault via o corpo como um campo político, um território onde o poder se exerce e a liberdade se negocia. De forma semelhante, dentro de nós, o corpo é onde as forças do passado e do futuro se confrontam. Mudar de hábito é, em essência, um ato de rebelião. É desafiar o império do automático, é questionar os reflexos condicionados que mantêm a alma aprisionada na repetição. Mas não se trata de vencer o corpo e sim de libertá-lo. Porque o corpo, em si, não é o inimigo. Ele apenas repete o que aprendeu para sobreviver. A verdadeira liberdade surge quando o corpo deixa de ser campo de guerra e se torna templo de presença. E isso não acontece de um dia para o outro. A libertação corporal é um processo lento, silencioso, feito de pequenos gestos conscientes. Um respiro antes da resposta. Um olhar que não foge. Um instante de pausa antes do impulso. Esses são os primeiros atos de desobediência à prisão do hábito. Com o tempo, o corpo reaprende a obedecer à consciência, não ao medo. E, nesse instante, a identidade começa a se expandir. Você já não é mais o mesmo que repete, mas o que observa. E quando o observador desperta, o prisioneiro começa a desaparecer. Mudar o corpo não é mudar de forma. É mudar de presença. É transformar o corpo que reagia em um corpo que escuta. Um corpo lúcido, livre e finalmente reconciliado com o espírito que o habita. A zona cinzenta da repetição, entre o conforto e a autossabotagem. Há um território invisível entre o que nos conforta e o que nos destrói. É ali que a maioria de nós vive presos num espaço morno, previsível, sem dor aparente, mas também sem vida real. Essa é a zona cinzenta da repetição, o lugar onde o hábito se traveste de segurança, e o medo da mudança se disfarça de estabilidade. É nesse ponto que o ser humano se torna refém daquilo que chama de rotina. A rotina, por um lado, nos protege do caos. Mas, por outro, pode anestesiar o espírito. É uma armadura que, com o tempo, vira jaula. E dentro dela, o tempo não passa, se repete. Bauman dizia que o mal-estar contemporâneo não vem da falta de liberdade, mas do excesso de possibilidades. Vivemos em um mundo onde tudo pode ser reinventado: o corpo, a carreira, a fé, o amor. E diante dessa infinita plasticidade, escolhemos algo paradoxal: o conforto do mesmo. Porque mudar dói. E o cérebro sábio, em sua lógica de economia, prefere a previsibilidade da dor conhecida ao risco da alegria incerta. Mas o preço disso é alto. Quando vivemos dentro dessa zona cinzenta, começamos a perder a nitidez da existência. As horas passam, mas nada acontece de verdade. Rimos sem sentir. Trabalhamos sem propósito. Amamos sem presença. É uma vida de gestos automáticos, uma repetição tão sutil que confunde sobrevivência com plenitude. A autossabotagem nasce aqui, no ponto exato em que o hábito protege e, ao mesmo tempo, destrói. Não é um ato consciente, é uma anestesia existencial. O indivíduo se torna cúmplice da própria estagnação, acreditando que está em paz, quando, na verdade, está apenas evitando o confronto com a própria potência. Nietzsche chamava isso de espírito de rebanho, a tendência humana de se abrigar no conforto do coletivo, de seguir o fluxo, de não se diferenciar. Mas essa acomodação, disfarçada de normalidade, é o oposto da vida autêntica. Porque viver, em sua essência, é movimento. E onde não há movimento, há entorpecimento. O ser humano, quando se afasta da dor, também se afasta da intensidade. A mesma força que nos protege do sofrimento é a que nos impede de sentir plenamente. É como se, ao construir defesas contra o caos, também erguêssemos muros contra a alegria. E, aos poucos, o silêncio da apatia começa a parecer suportável até que um dia se torna insuportável.
A psicologia chama esse estado de homeostase psíquica, uma falsa estabilidade que disfarça o medo do novo. O sujeito não está bem, mas também não está mal o suficiente para reagir. É o limbo entre o desespero e o despertar. E o problema é que essa neutralidade é viciante. O cérebro se acostuma à monotonia emocional, como quem se acostuma ao ar rarefeito de uma montanha. Falta oxigênio, mas o corpo se adapta. Dostoiévski, em Memórias do Subsolo, descreveu o homem moderno como alguém que age contra si mesmo, mesmo sabendo que seria melhor. Ele não faz o que deve, faz o que confirma sua própria ruína. E talvez esse seja o retrato mais honesto da autossabotagem, um amor disfarçado pela própria prisão. Porque, no fundo, há uma estranha satisfação em repetir a dor que conhecemos. Ela nos faz sentir no controle, ainda que o controle seja da própria queda. A repetição é uma forma de consolo. Ela nos dá a ilusão de permanência num mundo que muda o tempo todo. Mas esse consolo cobra um preço, a perda de vitalidade. Quem vive repetindo ontem não tem energia para criar o amanhã. E quem vive evitando o risco perde o contato com a própria grandeza. Por isso, romper com a repetição é um ato de coragem, ao mesmo tempo, de humildade. Coragem para enfrentar o vazio que ela escondia. Humildade para admitir que o conforto era, na verdade, um disfarce da covardia. Não há nada mais assustador do que olhar para si mesmo sem as distrações que a rotina oferece. Mas é justamente aí que começa o verdadeiro despertar. É quando o silêncio volta a incomodar. Quando o tédio deixa de ser um abrigo e passa a ser um grito. É o momento em que a alma, cansada de sobreviver, pede para viver mesmo que isso custe o colapso da velha estrutura. Romper a repetição não é buscar uma vida perfeita. É aceitar a imperfeição do fluxo. É aprender a suportar o desconforto de estar vivo, sem recorrer ao entorpecimento das velhas respostas. Porque só quando a mente cansa de se enganar, o espírito encontra espaço para respirar. Talvez não haja nada mais humano do que repetir. Mas também não há nada mais divino do que, em meio à repetição, escolher conscientemente interromper o ciclo. Mesmo que doa. Mesmo que pareça perda. Porque, às vezes, o primeiro passo para mudar é cansar-se da própria repetição. O silêncio da vontade. O que fazer quando já não há força para mudar? Chega uma hora em que a vontade se cala. Não por covardia, mas por cansaço. Depois de tantas tentativas, tantos planos, tantas quedas, o corpo e a alma entram em silêncio. E o que antes era entusiasmo, vira exaustão. Você acorda e já sente o peso do dia antes mesmo de começar. Não é tristeza, exatamente. É um tipo de apatia que não dói, mas também não deixa viver. A vida parece suspensa, como se estivesse em pausa. Esse é o momento mais perigoso e, paradoxalmente, o mais sagrado de qualquer processo de transformação. Porque é aqui que a máscara da vontade cai, e o ser humano se vê no diante de sua própria impotência. A sociedade nos ensinou que parar é fracassar. Que desistir é sinal de fraqueza. Mas talvez essa pausa não seja desistência, seja apenas um pedido do espírito para respirar. Schopenhauer dizia que a vontade é a essência da vida, mas também sua tortura. Enquanto desejamos, sofremos. E, quando cessamos de desejar, por um breve instante, conhecemos a paz. Talvez por isso, o silêncio da vontade não seja o fim da mudança, mas o começo de uma outra forma de força. Porque existe um tipo de energia que nasce não do impulso, mas da rendição. Quando você para de forçar, de controlar, de se cobrar o tempo todo, algo em você se reorganiza. É como se, ao soltar, o caos encontrasse seu próprio ritmo. Nietzsche falava do amor fati, o amor ao destino. Aceitar o que é, sem resistência. Não como resignação cega, mas como um ato de profunda lucidez. É o momento em que você para de lutar contra a vida, e começa a caminhar com ela. Talvez mudar, às vezes, signifique apenas isso, parar de se punir por ainda não ter mudado. Permitir que o corpo e a alma descansem da obrigação de ser melhor. Porque o esforço constante de se corrigir também é uma forma de violência. E nenhuma transformação real nasce da violência. A psicologia profunda reconhece que a fadiga da vontade é um estágio necessário da individuação.
Jung chamava isso de noite escura da alma, o ponto em que a consciência se esgota, e o inconsciente começa a conduzir o processo. É o colapso do ego que quer controlar tudo, e o nascimento de uma confiança mais silenciosa. Você já reparou que, às vezes, quando você finalmente desiste, algo começa a mudar por conta própria? Como se a vida, enfim, pudesse agir sem sua interferência. Esse é o poder da rendição lúcida. Não a desistência amarga, mas a entrega consciente. Quando a vontade se cala, o corpo fala. Quando o corpo se cansa, o silêncio ensina. É nesse espaço de exaustão que o ser humano pode, pela primeira vez, escutar o que realmente está por trás da luta. O medo de não ser suficiente. O medo de perder o controle. O medo de não merecer o descanso. E é ali, no fundo desse cansaço, que nasce uma nova relação com o tempo. Você percebe que a pressa era uma forma de fuga, que querer mudar rápido era apenas o desespero de não querer sentir o que estava sendo sentido. Mas a alma tem o próprio ritmo. E o amadurecimento exige lentidão. Muitos confundem esse silêncio com depressão e, às vezes, ele é. Mas em outros casos, é apenas a consciência pedindo para parar de fingir. É o instante em que o ser humano deixa de buscar milagres e começa a buscar significado. A verdade é que mudar não é um ato linear. É um ciclo de tentativas, pausas, recaídas e recomeços. E cada pausa carrega a sabedoria se houver escuta. Porque no fundo, não é que a vontade morreu. Ela apenas está se transformando em algo mais maduro, em aceitação. A vontade grita, a aceitação sussurra. A vontade empurra, a aceitação convida. E há momentos da vida em que precisamos, sim, parar de querer tanto para reaprender a sentir. A lucidez não é a ausência de dor. É a capacidade de permanecer presente dentro dela, sem fugir. E talvez a mudança que você tanto busca não venha da força, mas da coragem de se permitir estar exatamente onde está sem fugir, sem disfarçar, sem desistir. O silêncio da vontade é o portal. É o espaço onde o controle morre, e a consciência nasce. A partir dele, a mudança não é mais um projeto, é uma consequência natural da verdade. Mudar não é adicionar, é despir-se, o caminho da renúncia interior. Durante boa parte da vida, acreditamos que mudar é acumular mais força, mais conhecimento, mais controle, mais espiritualidade. Mas, com o tempo, descobrimos que a verdadeira transformação não vem do que acrescentamos e sim do que conseguimos deixar ir. Mudar, de fato, é um ato de despir-se. De soltar as camadas que o tempo e o medo foram colocando sobre nós. Camadas de comportamentos, crenças, papéis e ilusões que fomos usando para sobreviver. Até que, um dia, o peso se torna insuportável, e percebemos que não é mais possível seguir carregando tudo isso. A vida, então, começa a nos convidar a renunciar. Não por castigo, mas por compaixão. Ela vai retirando o que já não serve mesmo que doa. Porque crescer é, antes de tudo, perder. A maturidade espiritual não é sobre ganhar poder, mas sobre desapegar-se dele. É sobre aprender a viver com leveza, sabendo que o que é essencial nunca se perde. E que o que se vai, apenas abre espaço para o que é verdadeiro florescer. Mas despir-se exige coragem. Porque, ao soltar o que não é, você se vê diante do vazio e o vazio assusta. O ser humano busca preencher o tempo todo, com distrações, pessoas, objetivos, certezas. E quando tudo isso começa a cair, vem o medo da ausência. Mas é justamente no vazio que a essência pode respirar. É ali que a verdade mora. E quem tem coragem de permanecer nesse espaço descobre algo raro, que a mudança não é um movimento para fora, mas um retorno, um reencontro com o que sempre esteve dentro. Nietzsche dizia que é preciso ter o caos dentro de si para gerar uma estrela que dança. E talvez o caos não seja um inimigo, mas um parto. O desconforto da alma tentando se libertar do que a sufoca. Cada dor, cada perda, cada renúncia é o som do casulo se rompendo. O problema é que fomos condicionados a pensar que evoluir é se tornar alguém melhor. Mas e se evoluir for apenas deixar de ser alguém que você, não é? E se o verdadeiro progresso for um processo de desfazer-se, de retornar ao simples?
Quando você começa a soltar, descobre que não precisa de tanto. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa corresponder a expectativas que nunca foram suas. Não precisa manter papéis que te afastam de quem você é. O que fica, quando tudo o resto cai, é o que realmente importa: a presença, o silêncio, o amor. Mas o caminho da renúncia é solitário. Porque o mundo moderno nos convence de que o valor está na acumulação. Quem solta demais é visto como quem desistiu. Mas talvez seja o contrário. Talvez quem solta seja o único que realmente entendeu o jogo. Há um ponto na caminhada em que você percebe que não há nada a conquistar. Não há um novo eu esperando no fim da jornada. Há apenas o velho eu se desfazendo, para que o essencial possa emergir. Buda dizia: a raiz do sofrimento é o apego. O que fica, quando tudo o resto cai, é o que realmente importa: a presença, o silêncio, o amor. Mas o caminho da renúncia é solitário. Porque o mundo moderno nos convence de que o valor está na acumulação. Quem solta demais é visto como quem desistiu. Mas talvez seja o contrário. Talvez quem solta seja o único que realmente entendeu o jogo. Há um ponto na caminhada em que você percebe que não há nada a conquistar. Não há um novo eu esperando no fim da jornada. Há apenas o velho eu se desfazendo, para que o essencial possa emergir. Buda dizia: a raiz do sofrimento é o apego. É perceber que o essencial sempre esteve ali escondido atrás do barulho das expectativas. E quando você se despe de tudo que não é, a vida deixa de ser um campo de batalha, e se torna um espaço de presença. A mudança não é sobre construir um novo personagem. É sobre deixar cair todas as máscaras até que o rosto verdadeiro apareça. E, quando isso acontece, você entende, não era você que precisava mudar. Era apenas o excesso que precisava ir embora. A arte de recomeçar, quando o passado não define mais o futuro. Recomeçar não é começar do zero. É começar de novo, mas com uma consciência diferente. É olhar para os mesmos lugares e enxergar algo que antes estava invisível. O cenário é o mesmo, mas o olhar mudou. Depois que tudo desaba, há um instante de silêncio em que parece que nada mais fará sentido. Mas é justamente aí que o novo começa a nascer discretamente, como uma semente sob a terra, antes do primeiro broto. A arte de recomeçar está em não exigir pressa do que ainda está germinando. Há processos que não podem ser apressados, há feridas que não precisam ser curadas imediatamente, apenas compreendidas. Você não precisa voltar a ser quem era antes da queda. Porque o sentido da dor nunca foi te destruir, e sim te reorganizar. O sofrimento, quando olhado com maturidade, não te define e te depura. O passado, por mais pesado que tenha sido, não é uma prisão. É um professor. Ele te ensina sobre os limites, sobre o apego, sobre o preço das ilusões. Mas chega um momento em que continuar carregando essas lições se torna desnecessário. Você aprende, agradece e segue. Recomeçar é isso, não negar o passado, mas libertar-se da necessidade de repeti-lo. Muita gente confunde recomeço com compensação. Quer provar algo, mostrar que superou, que venceu. Mas o verdadeiro recomeço não precisa de plateia. Ele acontece em silêncio, dentro do peito, quando você decide que a dor não vai mais ditar seus passos. O passado deixa de te ferir quando você para de lutar contra ele. Quando você entende que não há culpa, só consequência. E que tudo, absolutamente tudo, foi necessário para que você se tornasse quem é agora. Sim, você errou. Sim, machucou e foi machucado. Mas o erro é humano, e a consciência é divina. O erro é o caminho pelo qual o aprendizado chega até nós. E é nesse ponto que recomeçar deixa de ser uma obrigação moral e se torna um gesto de amor próprio. Há algo profundamente belo no ato de recomeçar. Porque ele carrega a humildade de quem já caiu e a coragem de quem se levanta sem pressa. É o retorno à simplicidade da vida, respirar, andar, olhar o céu, sentir o tempo. Sem querer ser mais, sem querer provar nada, apenas estar. Khalil Gibran dizia que a tristeza prepara você para a alegria. O mesmo solo que acolheu sua dor será o que sustentará sua paz.
Mas a alegria verdadeira só floresce quando você aceita a morte do que já foi. Recomeçar é, de certa forma, um luto pelo que já não cabe mais. Há uma sutileza nesse movimento. Não se trata de esquecer o passado, mas de integrá-lo sem peso, sem medo, sem culpa. Você o reconhece como parte da sua história, mas não como sua sentença. Recomeçar também é perdoar. Não apenas os outros, mas a si mesmo. É reconhecer que você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. E que, agora, com mais lucidez, pode fazer diferente não porque deve, mas porque quer. Quando a alma amadurece, ela entende que a vida não é uma linha reta, mas um círculo. Tudo retorna às dores, os amores, os medos até que a lição seja aprendida. E cada recomeço é uma oportunidade de viver o mesmo enredo com mais sabedoria. O passado não precisa mais ser um inimigo. Ele pode ser uma base. Um solo fértil onde a nova versão de você pode crescer com raízes firmes. A arte de recomeçar é a arte de confiar de novo. Confiar em si, na vida, no tempo. Confiar que, mesmo depois de tantas quedas, há sempre um amanhã possível. Não o amanhã perfeito, mas o amanhã suficiente para recomeçar de forma mais leve. E é nesse ponto que você percebe, não é a força que te faz seguir, mas a lucidez. Não é o esquecimento que cura, mas a aceitação. E o verdadeiro recomeço não acontece no mundo lá fora, acontece dentro. Porque, quando o coração volta a respirar, o universo inteiro parece respirar junto. E pela primeira vez, em muito tempo, você entende, o passado te ensinou, o presente te liberta, e o futuro é só o eco daquilo que você escolhe ser agora. Entre o ser e o tornar-se, a paz que nasce da compreensão. Depois de tanta tentativa, queda e reconstrução, há um instante raro na existência em que tudo parece se aquietar. Não porque as coisas melhoraram, mas porque você mudou a forma de se relacionar com elas. É nesse ponto que o ser humano descobre algo que nenhuma técnica, nenhum livro, nenhum guru podem ensinar, que a paz não é um prêmio da conquista, mas uma consequência da compreensão. Durante grande parte da vida, acreditamos que mudar é tornar-se alguém melhor. Essa crença, embora nobre, carrega uma armadilha sutil, a de que o eu atual é sempre insuficiente. Assim, passamos os dias tentando alcançar uma versão idealizada de nós mesmos, e, ironicamente, quanto mais buscamos, mais nos afastamos de quem somos. Nietzsche dizia que tornar-se o que se é o mais difícil dos desafios humanos. Porque exige despir-se de todas as identidades que o mundo nos impôs e até daquelas que criamos para sobreviver. O verdadeiro crescimento não é uma acumulação de virtudes, mas uma depuração. Um lento e doloroso processo de desaprender o que não somos. Ser e tornar-se não são opostos, são o mesmo movimento visto de ângulos diferentes. Ser é o momento presente, o agora absoluto. Tornar-se é o fluxo da vida, o movimento inevitável do tempo. A sabedoria está em permitir que ambos coexistam, o silêncio do ser e o fluxo do tornar-se. É quando paramos de lutar contra o que é que encontramos serenidade. E isso não significa resignação passiva, mas lucidez ativa. A lucidez de quem sabe que tudo o que precisa acontecer já está acontecendo. Na superfície, nada mudou, o mundo continua caótico, as pessoas continuam imprevisíveis, e o sofrimento continua existindo. Mas internamente, algo essencial se deslocou. Já não há desespero diante do inevitável, nem medo diante da incerteza. A mente se torna uma testemunha, não uma prisioneira. Jung chamou esse estado de individuação o momento em que o ego deixa de ser o centro da vida psíquica e o self, o ser profundo, emerge como guia silencioso. Nesse estágio, a pessoa não busca mais controle, mas integração. Ela reconhece que há luz e sombra dentro de si e que ambas são necessárias para que exista totalidade. Quando o homem compreende isso, o hábito deixa de ser uma prisão. Os padrões automáticos se dissolvem, não porque ele se forçou a mudá-los, mas porque a consciência os iluminou. E aquilo que é visto com clareza perde o poder de dominar. Essa é a transformação mais profunda. Não há que crie um novo eu, mas há que revela o que sempre esteve ali, escondido sob camadas de medo, desejo e expectativa. A mudança real é o retorno à simplicidade.
É poder fazer o mesmo gesto de sempre, mas com outra intenção, outro olhar, outra presença. É tomar um café, respirar o ar da manhã, olhar o mundo e sentir que tudo, absolutamente tudo, tem o peso exato que deveria ter. Nem mais, nem menos. A vida deixa de ser uma tarefa a cumprir e passa a ser uma experiência a viver. E é aí que a paz nasce. Não como euforia, mas como silêncio interior. Não como ausência de dor, mas como espaço para acolhê-la. A paz não é o fim do movimento, é o ritmo natural da alma que finalmente se harmonizou com o que é. A partir desse ponto, mudar não é mais uma luta, é um reflexo. O ser humano torna-se fluido, adaptável, consciente. Não há mais necessidade de controle, apenas confiança no processo. E o tempo, antes inimigo, torna-se aliado, um mestre paciente que molda a existência com suas demoras e surpresas. O ser que alcança essa compreensão não precisa mais de respostas. Ele entende que a vida não é para ser decifrada, mas vivida com dignidade, mesmo sem entender tudo. E isso basta. A paz não vem quando tudo está bem. Ela vem quando você compreende que tudo, até o que dói, tem um propósito. É o instante em que o olhar se suaviza, o corpo relaxa e o coração deixa de querer vencer o mundo, porque, no fundo, percebe que o mundo nunca foi o inimigo. E então você sorri. Não porque venceu, mas porque aceitou. E nessa aceitação silenciosa, algo maior do que a felicidade surge, a serenidade de quem enfim se tornou inteiro. O convite à reflexão. A mudança que buscamos durante toda a vida não é algo que se conquista, mas algo que se reconhece. Ela não vem do esforço cego, da motivação forçada ou da promessa de dias melhores. Vem do silêncio, da lucidez e da coragem de encarar a própria sombra. Você não precisa se tornar alguém diferente. Precisa apenas escutar o que já existe em você: seus medos, suas dores, seus impulsos, sua força esquecida. Quando o corpo se aquieta, quando a mente para de lutar, quando o passado deixa de pesar, nasce a liberdade. E ela não é barulhenta. É calma, profunda, irrevogável. O verdadeiro recomeço não está em escapar da realidade, mas em aceitar a profundidade da vida com presença. Cada passo consciente, cada gesto de rendição e cada ato de renúncia constrói um caminho que é só seu. Continue refletindo. Continue caminhando. Porque, no final, não se trata de chegar a algum lugar. Trata-se de ser inteiro no movimento da própria existência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar com quem precisa dessa mensagem de esperança. Juntos, podemos inspirar uns aos outros a nunca desistir e a sempre acreditar em dias melhores. Obrigado e até o próximo vídeo.